Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por estar sempre por aqui comentando, assistindo e compartilhando nossas publicações. Você com certeza já ouviu falar em muitas histórias de cemitérios. Pois então, é justamente isso que nós iremos te mostrar nesse relato impressionante. Um jovem rapaz passa com sua bicicleta por um cemitério à noite. Algo chama sua atenção. Uma luz azul aparece brilhando. Curioso, ele vai observar do que se trata. Chegando lá, uma criatura negra aparece e corre em sua direção. O que será que aconteceu? É o que você vai conferir a partir de agora. Existe um ditado popular que diz: a curiosidade matou o gato. E infelizmente, alguns anos atrás, quem quase morreu fui eu, quando deixei a curiosidade falar mais alto e fui ver o que não era da minha conta. Acabei vendo coisas que até hoje não sei o que era, pois o medo e o pavor que eu senti foi tão grande que até hoje, depois de tanto tempo, ainda tenho cisma de passar sozinho naquele lugar depois que escurece. O meu nome é Cristiano Alves. Hoje moro na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quando era mais moço, eu morava em um pequeno povoado que pertence ao município de Santa Rita de Cássia, aqui perto da divisa da Bahia com Piauí. Na época do ocorrido, eu tinha 19 anos de idade. Gostava muito de lidar com animais, principalmente cavalos e bois. O seu Gilson, pai da minha esposa, que tem uma pequena fazenda, distante 3 quilômetros do povoado que eu morava. Eu criava algumas cabeças de gado, além de fazer as suas plantações, pois em sua propriedade tem um riacho que abastece uma lagoa. E assim, ele usava água para a irrigação e conseguia produzir o ano inteiro. No dia 25 de agosto de 2007, em um sábado à tarde, eu fui para a casa do meu sogro. Quando já estava escurecendo, ele, que estava no curral, chegou na casa e me disse: Cristiano, vamos lá no curral que tem uma vaca tentando parir, mas acho que o bezerro está atravessado. Eu me prontifiquei em ajudar, pois não tinha veterinário ali por perto naquela época. Com isso, eu, Juan e o senhor Gilson ficamos labutando com essa vaca por um bom tempo. Quanto mais demorava para o bezerro nascer, seu Gilson se agoniava, até que finalmente, depois das 9 horas da noite, conseguimos puxar o bezerro. Graças a Deus, nasceu com vida. E minutos depois, já estava em pé. Depois disso, retornamos para a casa do meu sogro. Fiquei mais um pouco. Depois, peguei a minha bicicleta e fui embora para a minha casa. Isso era por volta das 10 da noite. Mesmo aquela noite estando clara, eu peguei a lanterna, amarrei no guidão da bicicleta e segui pela estrada que dava acesso ao povoado. No caminho, eu vi uma luz azulada ao longe, pois a estrada tinha poucas curvas. Continuei pedalando e não por algum tempo eu não vi mais luz. Porém, pouco tempo depois, a luz apareceu novamente, só que dessa vez com mais intensidade. Essa luz parecia um farol de moto. À distância, parecia que ela estava na altura das árvores. Imaginei isso ser ilusão de ótica ou algo assim. Entre o povoado e a fazenda do meu sogro, existe um cemitério antigo que desde aquela época não era mais usado. Mesmo assim, alguns moradores do povoado de vez em quando faziam um mutirão de limpeza e mantinham um cemitério bem preservado com um muro na parte da frente. Mas em volta do restante da área tinha apenas uma cerca com arame farpado. A luz azulada desapareceu e eu continuei pedalando. Quando olhei, ela apareceu novamente, mas da estrada tive a sensação que a luz estava dentro do cemitério. Eu achei estranho, mas imaginei que poderia ser uma moto. Fiquei curioso para saber quem e o que estaria fazendo dentro do cemitério velho àquela hora da noite. Quando cheguei bem perto do cemitério, desci da bicicleta.
Deixei ela escondida na beira da estrada e fui caminhando devagar para que ninguém me visse. Quando cheguei na frente do muro, pulei para dentro e não enxerguei mais a luz. Porém, escutei alguns sons que vinham da parte do fundo. Eu já pensei em maldade. Imaginei que poderiam ser pessoas que estavam traindo seus cônjuges e foram namorar escondidos, pois em cidade pequena raramente tem motel e os encontros, neste caso, acontecem em locais ermos. A curiosidade falou mais alto. Eu saltei o muro, fui andando bem devagar, beirando a cerca de arame farpado na direção dos barulhos. Eu não podia acender a lanterna, pois não queria ser visto. Mas quando cheguei no fundo do cemitério, quase que eu tive um troço. Quem estava lá dentro não eram pessoas, muito pelo contrário. Era um ser totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto ou mesmo ouvido falar. Parecia uma criatura saída dos filmes. Ela era do tamanho de um homem, tinha braços e pernas que lembravam aos de um ser humano. A criatura estava sentada de cócoras. Parecia que o focinho estava dentro da terra, sobre uma antiga sepultura. Fiquei assustado e imóvel, escondido atrás de uma árvore, sem fazer qualquer barulho, tentando manter o silêncio. Porém, de repente, a criatura levantou e se colocou em pé. Apesar de ser noite, como estava a poucos metros da criatura, eu pude ver bem. E, sinceramente, foi nessa hora que bateu arrependimento por ter entrado no cemitério. Aquela criatura tinha olhos grandes, uma pelagem escura, não usava roupas. Tinha um rosto que lembrava focinho comprido, mas não era focinho de cachorro, parecia mais um tamanduá. Aquela coisa começou a olhar na minha direção. Iniciou um rosnado ou grunhido. Só sei que era um barulho estranho. Em seguida, deu um grito agudo que me fez arrepiar do pé à cabeça. Com certeza, ela já sabia que eu estava ali. Foi só a criatura dar um passo na direção de onde eu estava que meu coração quase saiu pela boca de tanto medo. Passei por debaixo da cerca, comecei a correr desesperado, sem olhar para trás. Depois de uns 50 metros, cheguei à estrada e percebi que a criatura não tinha vindo atrás de mim. Fui até onde estava a minha bicicleta, mas ao invés de ir para a minha casa, eu voltei para a casa do meu sogro. Comecei a gritar desde a porteira. Cheguei lá apavorado, botando os bofes pela boca. Quando Dona Zenaide, minha sogra, e Camila, minha namorada, que hoje é minha esposa, me viram naquela situação, também entraram em desespero, achando que tinha acontecido algo bem maior. Dona Zenaide foi fazer um chá enquanto eu tentava me acalmar. Minutos depois, já mais tranquilo, eu consegui falar o que tinha visto no cemitério. Seu Gilson ficou sem querer acreditar. Ele falou que era para a gente ir ver que história era essa. Eu fiquei numa sinuca de bico, mas não teve jeito. Meu sogro pegou um revólver 38, ligou o carro e disse: "Vamos lá, eu quero ver quem vai mexer com a gente." Então eu, meu cunhado Juan e ele partimos para ver se a criatura ainda estava lá. Quando a gente pegou a reta que passava em frente ao cemitério, eu vi a luz azul na direção. Mostrei para eles, só que o homem era teimoso e quis ir até lá para conferir de perto. Ele parou o carro em frente ao cemitério, mas quando chegamos, não avistamos a luz lá dentro. E ele falou: "Deixe de ser frouxo, homem. Como é que um sujeito desse quer casar com minha filha?" O meu sangue ferveu. Eu desejei que aquela coisa aparecesse novamente, só para ele ver que eu não estava mentindo. Ficamos uns 5 minutos dentro do carro. Não ouvimos qualquer barulho e nem vimos nenhuma luz. Como a gente estava na metade da estrada, ele me levou até o povoado. No outro dia eu pegaria a minha bicicleta lá na fazenda. Entrei para casa e eles voltaram para a fazenda. No outro dia, depois do almoço, eu fui até a fazenda. Ao chegar lá, fiquei sabendo da novidade. Meu cunhado me disse que quando eles estavam voltando, uma criatura semelhante à que eu descrevi estava parado em frente ao cemitério. Meu sogro acelerou o carro e começou a rezar desesperado.
Depois descobriu que uma luz azulada esférica estava seguindo eles. A luz seguiu o carro até a porteira do sítio. Depois, desapareceu. Até hoje não sei que criatura era aquela no cemitério. Se era uma assombração ou algum ser de outro planeta, mas acredito que a luz azulada tem algo a ver com aquele ser. Depois disso, eu tenho cisma de passar naquela estrada. Ainda hoje meu sogro mora na mesma fazenda, mas aquela foi a única vez que a criatura apareceu. Porém, a luz de vez em quando é vista por pessoas que circulam por aquela estrada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.